Graça e paz, igreja. Feliz em estar aqui na presença do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus mais uma vez? Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Eu quero nesta noite ler alguns versículos que estão no livro de Lucas. Eu convido você a abrir a tua palavra, ou se você não quiser, você pode acompanhar ali, Lucas 9, do 57 até o 62. Você pode acompanhar ali, está escrito. Se você tiver dificuldade de encontrar, são poucos versículos. Você pode continuar sentado mesmo. Se você quiser se levantar, amém. Mas esteja à vontade. Eu vou ler um texto que o título é Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos por sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Somente até aqui. Podem se assentar aqueles que se levantaram. Como eu disse aqui no início, o título aqui na minha Bíblia, não sei como está na sua, diz assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E quando nós lemos a primeira mão desse texto, foram 3 homens, 3 circunstâncias diferentes, 3 homens, 3 obstáculos que eles colocaram para seguir a Jesus. Parece que a resposta de Jesus é muito dura. Parece que nós vemos um Jesus duro, não é mesmo? Principalmente para quem lê pela primeira vez. A primeira pessoa chega e fala com Jesus. A segunda, Jesus chama. A terceira se apresenta. Mas naquela época, no tempo de Jesus, era comum as pessoas seguirem os mestres, os rabinos. Então eles andavam, eles seguiam eles andavam com eles, comiam com eles, viviam com eles, aprendiam as suas palavras e reproduziam o seu estilo de vida. Então isso era muito comum. E Jesus estava no auge, na verdade ele já estava caminhando para a cruz. Nesse período aqui já era uma descida para Jerusalém, já caminhava para a cruz. Ainda faltava um pouco, ainda houve milagres, ainda houve ministério, mas já era, o Jesus já tinha passado aquele auge, era muito conhecido, mas as pessoas gostam de acompanhar pessoas como Jesus. Pessoas que são conhecidas, pessoas que são famosas, pessoas com quem você tem o que aprender, não é verdade? E aquela era uma outra cultura. E, como eu disse aqui, era muito comum as pessoas quererem acompanhar. E aqueles homens queriam acompanhar. Mas Jesus vem com uma proposta nova. Ele não queria apenas passar para aqueles homens algo intelectual, mas ele queria um compromisso, queria renúncia. E é por isso que nós olhamos e parece que é tão duro esse texto. Porque ele está mostrando as dificuldades de seguir a ele. E isso serve para aqueles homens e serve para nós. Seguir Jesus não é algo fácil.
Não podemos passar o evangelho como algo tão fácil. Olha, venha. Não, seguir Jesus não é fácil. A palavra do Senhor fala que o caminho é estreito. E à medida que o caminho se estreita, difícil fica a caminhada. E Jesus quis mostrar isso para aqueles homens. O primeiro homem falou: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele estava se dispondo a seguir. Ele queria, tinha um desejo sincero no seu coração. Mas Jesus quis mostrar para ele a realidade. E a resposta de Jesus foi: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus fez? Ele mostrou algo tão simples, algo da natureza. As aves, os animais, como é simples a vida dos animais. Mas Jesus falou, é tão simples, mas eles têm, eu não. Eu não sei onde eu vou dormir esta noite. Ele estava querendo dizer isto. Eu não sei onde eu vou recostar a minha cabeça nesta noite. Eu não sei onde eu vou comer amanhã. Ou seja, eu não estou te prometendo conforto. Eu não te prometo conforto nesta caminhada. Não venha seguir pensando que você terá conforto, porque eu não tenho conforto. E se nós olharmos a vida de Jesus, do seu nascimento, já começou uma vida simples. Onde Jesus nasceu, totalmente sem conforto. Se nós formos olhar, totalmente, uma vida simples, pobre, envergonhado. Mas não era assim que ele se sentia. Ele tinha uma missão. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Ele sabia que ele tinha que mostrar para nós algo. E ele mostrou aqui. Você quer conforto? Então troca o seu conforto pela cruz. A sua cama confortável, o seu travesseiro, troque pela cruz. Aí você vem e segue-me. Isso é uma proposta fácil? Não é. Jesus foi claro porque ele queria mostrar. É isso que eu tenho para te oferecer. Você quer segurança? Você quer conforto? Eu não vou te dar. Eu te ofereço outra coisa. Eu te ofereço vida eterna, palavras de sabedoria. Eu te ofereço um estilo de vida com os valores do reino de Deus. Mas eu não te ofereço isto. Então nós vemos aqui que para seguir Jesus é necessário renúncia. É necessário renunciar. Era isso que Jesus dizia. Renuncie. Renuncie esse estilo de vida e venha para o meu estilo de vida. E ele diz o mesmo para nós. Seguir a ele é renunciar. Renunciar às nossas vontades, renunciar às nossas prioridades, renunciar ao nosso querer, o nosso eu, e seguir o caminho que ele nos aponta. Que caminho é esse? Um caminho largo? Pode parecer no início, mas depois ele vai se estreitar e pode trazer dificuldades. Aqueles 3 homens, eles tinham 3 obstáculos diferentes. Então esse primeiro homem apresentou esse primeiro obstáculo. Ele sentiu de início esse primeiro obstáculo. Se ele seguiu Jesus, aqui não fala. A Bíblia não cita o que aconteceu, se ele seguiu, se ele continuou. Mas Jesus deixa muito claro o que era seguir a ele. Esse primeiro homem chegou até Jesus. E Jesus quis mostrar para ele que o discipulado não é sobre conforto, mas sobre compromisso. Discipulado é compromisso, porque se ele queria seguir Jesus, ele estava seguindo um rabino, um mestre, ele queria ser discipulado. E Jesus estava dizendo, eu quero compromisso. Eu quero compromisso com você. E compromisso é deixar de lado o conforto. E essa palavra é para nós hoje. Jesus tem nos chamado todos os dias a um compromisso maior com Ele. Porque à medida que nós crescemos em Cristo,
o compromisso também vai crescendo. Ele vai exigindo mais. Ele vai querendo mais de nós. Se nós pensamos, está bom, Jesus vai ampliando a nossa visão, vai nos trazendo conhecimento, vai enchendo a nossa vida de graça, ainda que em meio às dificuldades, e vai exigindo segundo aquilo que você já tem entendimento, aquilo que você já conhece, aquilo que você cresceu, que você amadureceu em Cristo Jesus. Glória a Deus! Depois que Jesus dá essa resposta, ele continua caminhando. E ele vira para uma outra pessoa e fala, segue-me. Agora já era Jesus fazendo um convite para uma pessoa. E a resposta da pessoa disse, ele respondeu, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aqui, quando nós lemos isso, parece que o pai está morto, ele quer sepultar. Mas na cultura judaica, quando dizia isso, não queria dizer que o pai estava sendo velado, iria ser sepultado naquele momento. Mas ele poderia estar dizendo, Senhor, deixa primeiro eu cuidar do meu pai, sepultar o meu pai, e depois eu vou te seguir. Deixa primeiro eu cuidar da família, aí eu vou te seguir. E Jesus vai dar essa resposta, deixa os mortos que eles sepultem os seus próprios mortos. Em nenhum momento Jesus está dizendo, eu não me importo com família, eu não priorizo família. Não é isso que ele diz nesse texto. Ele está dizendo, priorize primeiro o reino de Deus. Primeiro Deus. Deixe essas coisas para trás e siga-me. Que é algo também que não é fácil. Deus nos chama a prioridade. Precisamos priorizar o caminho que nós temos andado. A escolha que nós fizemos. Um dia nós recebemos um convite e nós já recebemos sim a esse convite. Agora é necessário compromisso e é necessário prioridade com Deus. Em primeiro lugar, o Senhor. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Depois vem as minhas coisas. Deus está chamando aquele homem para seguir de uma forma radical. Deus está pedindo um foco, está radicalizando. E ele não mudou. Jesus não mudou. Nós podemos pensar, foi para aquela época, para aqueles homens? Não. Foi deixado para nós. Deus não mudou. Jesus não mudou nos seus princípios. Jesus não mudou nos seus valores. Jesus não mudou quando chamou homens e mulheres para fazer a sua obra. Não mudou. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Ele pagou um alto preço, sabe para quê? Para ser Senhor. E ser Senhor é isto, é você priorizar o Senhor da sua vida. Priorize Ele, não as suas vontades, não o seu querer, não os seus projetos, não os seus sonhos. Coloque tudo isso nas mãos dEle. Ele vai cuidar. E Ele sabe cuidar melhor do que eu e melhor do que você. Mas nós sempre achamos que nós cuidamos melhor dos nossos interesses, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Porque eu sei que aqui há pessoas que têm projetos, que têm sonhos. Você não precisa ser jovem para ter sonhos e projetos. Você precisa estar vivo. Você precisa estar com Deus. Você precisa sonhar em Deus. E ele não está dizendo, deixe de sonhar, não é isso. Deixe de projetar, deixe essas coisas para lá, não. Ele está dizendo, priorize o meu reino, priorize a minha vontade, priorize o meu senhorio. E sabe que uma das coisas mais difíceis na vida cristã é nós priorizarmos o senhorio de Jesus? Porque nós lutamos
dia após dia com o nosso eu. A minha vontade, a vontade de Deus. O meu querer, o querer de Deus. O meu caminho, o caminho de Deus. Ah, mas eu sinto que Deus quer isto para mim. Você tem convicção disso? Você tem uma palavra de Deus sobre isto? Você tem uma visão certa daquilo que você está decidindo? É o que Deus nos pergunta nesta noite. E quando eu digo isso, eu não estou falando para a igreja, eu estou falando para nós. Eu me incluo nisto. Todos os dias, nós temos uma luta interior entre a nossa vontade, entre o nosso eu, entre o nosso querer e o querer de Deus. Todos os dias eu acho que eu sei cuidar melhor. Deus fala, espera. E eu já estou pensando nos projetos, como agir. Como é que eu vou fazer? Eu tive uma experiência dessa no final do ano. Foi algo muito difícil para mim. Eu até compartilhei com o pastor Ailton, foi sobre um trabalho. E eu estava perfeitamente certa, mas eu não conseguia. Eles falavam não. E eu fiquei lá lutando, eu não dava sossego para aquele povo. É meu, eu tenho, estou tudo certa, eu estou com todos os documentos, está tudo assinado, por que não? Eu ia atrás. Aí tinha dia que eu pensava, não, eu orava, e o Senhor fazia aquele silêncio. E eu não me aquietava em Deus. Ter Ele como Senhor é aprender a se aquietar em Deus. E eu não me aquietei nele, eu ficava indo atrás. Eu ia atrás, e todos me conheceram naquela secretaria de Aparecida. Porque eu falava com um, falava com outro, eu entrava lá dentro. Teve um dia que eu falei assim, eu quero entrar lá dentro. Ninguém me despacha aqui. Ninguém me despacha em pé. Aí eu estava muito ousada, porque algo que é seu, você não quer abrir mão, não é verdade? Ninguém quer abrir mão de algo que é seu. Você sabe que tem direito. Você vê outras pessoas se apropriando e você fala, por quê? Porque sim, porque é desse jeito. Com você não. E eu pensava, não é possível, vou no Ministério Público. Fui, não resolveu. Aí eu falei, volto lá, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Quando foi já no início das aulas, eu falei para o Senhor, eu orei a Deus e falei, Senhor, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com aquelas pessoas, não tem a ver com o diabo, tem a ver com o Senhor. E agora eu coloco nas tuas mãos essa causa. Tem a ver com o Senhor e eu realmente não faço mais nada. Eu vou deixar nas tuas mãos. Isso foi no dia anterior, aí deitei, dormi, eu acordei e eu precisava fazer algo na secretaria. Mas quando eu cheguei lá, eu perguntei de novo. Perguntei novamente, cadê o meu caso? Como é que está o meu caso? Aí já veio uma pessoa e falou assim, amanhã você pode ir lá assinar o seu contrato. E eu entendi, dependia de Deus, estava nas mãos dele. Ele estava querendo, sabe o quê? Que eu me descansasse, que eu confiasse nele. Se eu colocasse nas mãos de um político, de um advogado, de repente eu deitaria e descansaria em paz. Mas quando você fala, eu vou te colocar nas mãos de Deus, aí você pensa, mas quando é que ele vai agir? Que forma é que ele vai agir? E começa aquela ansiedade, aquelas questões interiores, aqueles sentimentos conflituosos dentro de nós. Mas quando nós entendemos que tudo tem a ver com Ele, então nós descansamos e Ele age. Aí Ele age, Ele faz, e eu consegui aquilo que eu queria. Mas eu passei por um momento muito difícil, porque era uma luta minha, interior. E eu queria lutar com aquelas pessoas, quando na verdade era para entregar para Deus e deixar que Ele fizesse. Mas isso não significa que eu não precisasse ir atrás, que eu não precisasse falar, que eu não precisasse buscar. Eu precisava não ter ansiedade. Ir atrás do que você quer é natural, é normal. Buscar os teus sonhos é normal. Os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, você precisa lutar por ele.
mas sem ansiedade. Coloca nas mãos de Deus, priorize o reino dele e deixa que ele cuida das suas coisas. E ele vai cuidar de uma forma tão especial que você vai surpreender. Porque a palavra do Senhor fala que ele nos surpreende. Ele nos surpreende na caminhada. A caminhada é estreita? Sim. A caminhada é difícil? Sim. É um caminho ermo. Mas ele nos surpreende nesses momentos. Porque a presença dele está conosco. Porque não estamos sozinhos nesta caminhada. Então, se nós não estamos sozinhos, então é motivo de nós estarmos tranquilos e alegres na presença do Senhor. Seguindo aqui o texto, logo em seguida, outra pessoa lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E quando nós vemos isso, sabe que nós lembramos? Lá de Eliseu, lá em 2 Reis 19. Quando Eliseu estava lá com os bois, passa Elias e joga a capa sobre ele. E Eliseu entendeu o que Elias havia feito. Então ele diz para Elias: deixa-me ir deixar os meus pais, então eu vou te seguir. E Elias fala: você entendeu o que eu fiz? Vai, despede, beija seus pais e você volta, porque você entendeu. Mas com Jesus não foi assim. Talvez esse homem se lembrasse lá das Escrituras e pensou: Eliseu teve a oportunidade de ir lá despedir, então eu posso também despedir dos meus pais e seguir. Mas Jesus estava instaurando um novo reino. E ele disse: não, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para seguir, para fazer a obra de Deus. Porque quando você olha para trás, para as coisas passadas, as coisas estão adiante. Você tem que seguir para frente. O seu caminho é caminhar para frente, nunca retroceder. Quando você olha para trás, você pode estar perdendo a seara que está à frente, perdendo aqueles que precisam de você, enquanto você está lá olhando para trás, parado no passado, querendo fazer coisas lá do passado. Jesus fala: prossiga, o caminho é prosseguir. Como ele disse para Moisés: diga ao povo que marche, não olhe para Faraó e seus cavaleiros, marche, mas Senhor, não tem para onde? É para frente a nossa caminhada, irmãos. Seguir a Jesus é caminhar sempre para frente. O passado é só uma experiência, é algo que nos aconteceu, que serve de experiência, de amadurecimento, de crescimento. Mas a nossa caminhada é mais adiante. Jesus chama cada um de nós aqui a caminhar com Ele e caminhar com fortalecimento, caminhar com vigor, caminhar com vontade, colocar a mão no arado e não largar o arado, ser apto para o reino de Deus. Deus tem chamado homens e mulheres que sejam aptos para o seu reino. E ser aptos para o seu reino, quando nós olhamos esse texto, pensamos assim: nossa, mas é tão difícil. Eu quero te dizer, não é. A presença dele, dia após dia, nós enfrentamos sim desafios, enfrentamos sim dificuldades, enfrentamos caminhos estreitos, muito estreitos, mas caminhar com Jesus, colocar a mão no arado, é um privilégio que nós temos, e você pode dizer glória a Deus por isso. Sou privilegiado, sou privilegiada, porque faço parte deste exército, faço parte desse povo. Lá na carta a 2 Pedro fala que Deus nos chama e nos faz um povo peculiar, separado, de propriedade exclusiva dele. E é um texto tão lindo que eu sei que muitos aqui gostam, mas o texto não para aí.
Não é só para você ser especial, para você ser propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, mas é para você anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. É para trabalhar, é para fazer. Nós que um dia saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Então aqui os valores são outros. Aqui tudo muda. Aqui não é como eu quero, mas como Jesus quer. Como Deus quer. E ele está me falando para aqueles homens. E quando eu olhei, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei, Jesus está pondo dificuldade para esses homens irem. Jesus estava abrindo os olhos deles. Estava falando a real. Vou falar a realidade para vocês. Isto é desse jeito. Andar comigo é assim. Você vem, se você não vir, haverá outros que virão. E se não quiserem, eu vou com os poucos que eu tenho. Porque eu quero integralidade. Jesus quer compromisso, quer renúncia total. E é algo que não é fácil. Nem para mim, nem para você. É viver para Ele. Viver a vida que Ele quer que você viva aqui. Como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E não é fácil você falar, eu vou viver para Deus. Porque você viver para Deus é uma luta todos os dias. E nós precisamos lutar contra os valores deste mundo pecaminoso. Precisamos lutar contra os valores deste mundo que quer nos engolir. Não tenha medo de andar na contramão do mundo. Não tenha medo de ser diferente. Pelo contrário, queira ser diferente. Queira ser diferente onde você passar. Deixe as pessoas falarem. As pessoas sempre falarão. Ponha isso na sua mente e você será fortalecida. As pessoas sempre falarão. Você será fortalecido. Não pense que não vão falar de você. Falaram de Jesus? Quanto mais daqueles que estão seguindo a Ele. Então precisamos prosseguir. Deus nos chamou. Você sente, você disse sim a isso, a esse chamado. Nós adoramos o nome do Senhor nesta noite. E é muito bom adorar e glorificar o nome dEle. É muito bom entrar em oração na presença do Senhor. Como diz a música, no jardim secreto. Ser cercado pelo Espírito Santo. Sentir a presença dEle. Sentir o Espírito Santo falando conosco, nos direcionando. Isso é muito bom. Mas Deus nos chamou para além disso. Ele nos chamou para anunciar, falar, pregar, resgatar vidas que estão se perdendo. Ele foi para o céu. E Ele nos deixou aqui. E Ele fala, eu vou embora, eu vou subir. E eu vou mandar um Consolador. E Ele estará com vocês. Ele estará com vocês todo o tempo. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo nos traz renovo. Nos momentos difíceis da vida, o Espírito Santo está ali pertinho, em nós, falando, fortalecendo, levantando, tirando as dificuldades. E é nas dificuldades que nós fortalecemos. É nas dificuldades que nós crescemos. Eu quero dizer, quando Deus fala tudo isso aqui para esses homens, Ele está chamando um povo que tenha maturidade. Maturidade espiritual. Maturidade de ver o que é necessário fazer e faz. Maturidade de caminhar com Ele sem reclamar da caminhada. Maturidade de crescer na caminhada, de se fortalecer na caminhada, de andar com passos firmes, com a cabeça erguida, mesmo quando tudo está difícil. Eu não estou sozinho, você não está sozinha, então é possível caminhar com Deus. E nessa caminhada,
Aqui eu falei de 3 homens, com 3 obstáculos, mas eu sei que na minha e na sua vida também há obstáculos para que nós possamos, em algum momento, pensar em diminuir o nosso passo ou paralisar no meio do caminho. E muitos, nesta caminhada, têm saído do caminho. Isso não é novidade para ninguém. Muitas pessoas têm saído do caminho, têm se perdido, têm deixado de lado porque está muito difícil seguir Jesus. É muito difícil o que Ele tem nos chamado para fazer. Mas quando nós olhamos para a palavra e olhamos para dentro de nós, nós temos dificuldades nessa caminhada. E nessas dificuldades inclui os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, em muitos momentos, eles podem nos paralisar. Por coisas que nós ouvimos, por coisas que nós vemos, por coisas que nós fazemos. Então nós podemos retroceder, paralisar, diminuir o passo. E quando nós fazemos isso, nós não estamos aptos para o reino. O Senhor nos chama a nos libertarmos dos sentimentos e a vivermos no Espírito. Se nós andamos no Espírito, se nós estamos no Espírito, vamos andar também no Espírito. Amém? Andar no Espírito de Deus é deixar de lado os sentimentos. O sentimento ele é enganoso. Em muitos momentos, nas nossas decisões, os sentimentos podem nos enganar. Outra dificuldade, quantas dificuldades que as pessoas passam financeira, e é no momento de mais se aproximar de Deus, e é onde muitos têm paralisado. Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, então eu não posso paralisar. Eu não posso paralisar na minha caminhada, porque dele vem todas as coisas. O meu salário, a provisão da minha casa, o meu celeiro cheio, tudo que eu tenho, tudo vem de Deus. Tudo que eu tenho provém do Senhor. As doenças, quando a doença bate a porta, todos nós fragilizamos. Quem quer estar doente? Quem quer passar por dificuldades na doença? Nós sabemos que a nossa vida é frágil, que o nosso corpo é frágil, que ainda não é um corpo incorruptível, que ele pode ter doenças, dificuldades. Mas é o momento de nós nos chegarmos a Ele. Jeová Rafá. Jeová Rafá é aquele que anda conosco. O Senhor que te cura. Jeová Rafá. Jeová Jirê, aquele que te provê. O Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz. Aquele que te traz paz. Porque se o mundo te traz aflição, Jeová Shalom traz paz. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às doenças, em meio à falta, à necessidade, à carência. Ele é aquele que está conosco todo o tempo e Ele se importa com aqueles que Ele manda caminhar. Não foi Ele que nos chamou? Não fazemos parte do seu exército? Então Ele cuida dos seus. Você crê que Deus cuida de você? Deus cuida de você. Deus se importa com as suas necessidades. Nós somos corpo, alma e espírito. E estamos estudando isso na escola bíblica. Então Deus cuida dessas áreas da nossa vida. Deus cuida do corpo. Deus cuida da alma. Deus cuida do espírito. Mas nós precisamos dar um passo em direção a Ele. Nós precisamos buscar a presença dEle todos os dias. Nós precisamos decidir por Ele todos os dias. Não somente no dia em que eu levantei a mão, aceitei o Senhor, mas todos os dias nós temos a oportunidade de decidir por continuar andando neste caminho. Continue no caminho. A presença do Senhor está com você. A presença de Deus não te deixará, sabe por quê? Porque há promessas.
Não é só dificuldades no caminho. Porque quando eu li esse texto aqui, quando eu estou apresentando, parece que eu estou apresentando somente dificuldades para a igreja. Não, eu quero te dizer que há promessas. Jesus também deixou promessas para a igreja dele. Ele deixou a promessa de estar caminhando com ela. Ele também deixou a promessa de vida abundante nesta terra. Ele veio, nos resgatou, nos trouxe a vida eterna, nos livrou das mãos do inimigo, nos reconciliou com Deus, tirou aquela inimizade que havia entre nós e Deus, mas ele também falou de uma vida abundante na terra. Ele também disse, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas nós precisamos entender que para isso precisamos continuar caminhando. Quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus prometeu a terra prometida, na mente deles, eles chegariam e estaria uma terra prontinha para eles. E na mente de muitos cristãos também tem este questionamento. Deus promete uma terra e nessa terra tem gigantes, nessa terra tem um povo e eles têm que lutar. Sim, tem que conquistar, tem que batalhar. E assim é a nossa vida. Deus tem promessas? Sim, mas eu vou ter que caminhar em direção a essas promessas. Eu vou ter que andar em um caminho de obediência. Obediência. A obediência atrai a promessa. A obediência atrai a vida de Deus para mim. A obediência atrai as bênçãos do Senhor para mim. Deus não tem propósito em ninguém que viva uma vida triste nessa terra. Nós podemos passar por dificuldades, nós podemos entrar no deserto, mas eu quero dizer, é temporário. E muitas vezes nós entramos no deserto pelas nossas próprias pernas. Não é Deus que nos coloca lá? Pense nisso nesta noite. Nem sempre é Deus que te coloca no deserto. Muitas vezes somos nós mesmos que vamos lá e nos colocamos na posição que Ele não nos chamou para estar. A posição que Ele nos chamou foi outra. A posição que Ele nos chamou foi para ser filhos e filhas de Deus, para lutar contra as hostes celestiais no mundo espiritual, para levar a sua palavra, para trazer vidas para o seu reino, para ter intimidade com Ele, para crescer nele, para amadurecer nele, para brilhar de uma forma diferente. Quando eu falo brilhar, que a glória seja dele. A glória sempre será do Senhor. A glória é dele. Precisamos fazer e pensar, foi ele quem fez. Foi ele. Foi ele. Você quer ser um homem, a mulher de Deus, que faz maravilhas, que opera maravilhas? Entrega toda a glória para ele. Entrega a sua vida com um compromisso, com integralidade, um compromisso total, com renúncia na presença dele, e você será essa pessoa. Mas lembre-se, não é você quem faz, é ele quem faz. Tudo vem dele, é para ele, é por meio dele. E quando nós fazemos isso, nós temos êxito. Nós brilhamos para refletir a glória dele. Nós ficamos na posição diferenciada para que o nome dele seja exaltado. Não o meu, o dele. Ele traz crescimento, não é para que nós tenhamos um intelecto, uma diferença no meio das pessoas, mas para que o nome dele seja glorificado. Andar com Deus é isto, é colocar ele como Senhor. Ele é Senhor, então toda a honra é dele, todo louvor é para ele, a glória é dele, a força é dele. Ele, somente ele, é digno de toda adoração. Não o homem, não a criatura, mas o Criador. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero finalizar falando algo que eu já disse nessa noite. Na caminhada com Cristo, tem muitas dificuldades, mas tem muitas promessas.
E você vai se alegrar mais nas promessas do que nas dificuldades. Porque cada vez que você vencer uma batalha, você vai glorificar a Ele. Você vai fazer um culto a Ele, um culto de ação de graças. Você vai testemunhar o nome dEle, e é isso que Ele quer. Cada vez que você conquistar algo, você vai contar, e o nome dEle será glorificado e conhecido na terra. Cada vez que você tiver uma experiência com Ele, mais experiências Ele vai querer te dar. Cada vez que você crescer nele, amadurecer nele, Ele vai te colocar em posição diferenciada nessa terra para lutar batalhas maiores, mas para vencer batalhas maiores também. Amém? Quando um pelotão vence uma batalha pequena, fica feliz. Quando ele vai crescendo e vencendo uma grande, eles se regozijam. E é assim que Deus faz conosco. Somos nós, o povo, o exército que Deus levantou nessa terra. E devemos ser este povo forte. Essa força eu encontro nele. Em mim eu não vou encontrar forças. A minha força eu posso ter hoje, amanhã ela vai. A minha alegria pode ir, a minha paz pode faltar. Mas quando eu busco nele todos os dias, é uma busca diária. Discipulado aqui com esses homens, eles viviam andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo onde Jesus dormia, levantando, ministrando, aprendendo com Jesus e depois reproduzindo aquilo que Jesus fazia. Então isso é discipulado. Ele queria fazer discípulos para deixar aqui. E hoje nós somos os discípulos de Jesus para brilhar, para fazer a diferença, para fazer o nome dele ser glorificado e exaltado nessa terra. Porque a presença dele, as promessas dele são reais. Elas se cumprem. Não pare no meio do caminho. Persevere, continue perseverando. Se parecer difícil, busque a força no Senhor. Se parecer muito difícil, busque mais. É isso que a palavra fala, busque mais. Aprofunde nas águas. Não molhe somente os pés. Não molhe somente parte das suas pernas, mas você pode e tem a oportunidade de mergulhar no Senhor e crescer nele. Quem é que quer isso nesta noite? Eu quero. Eu quero crescer no Senhor. Eu quero estar na posição que Ele me chamou para estar. Eu quero buscar a presença dEle e me posicionar como Ele quer que eu me posicione. Deus tem falado muito comigo isso. E muitas vezes eu coloquei impedimentos, trabalho, dificuldade, cansaço. Mas Deus não desiste de nós. Então eu falei, Senhor, então me fortaleça. Me fortaleça. Me levante, me coloque na posição que o Senhor me chamou para colocar. Me coloque, Senhor, porque eu quero obedecer. E a palavra nessa noite é obedecer. Obedeça e as promessas se cumprirão. Obedeça, porque as promessas chegarão até a tua vida, até a tua casa, até a tua família, até a tua descendência. Amém? Eu convido você a se levantar nesse momento. Eu quero fazer uma oração por nós, pela igreja, para que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos fazer entender o nosso chamado nele. Não é um chamado somente de seguir a Ele, de louvar, de glorificar o nome dEle, mas de fazer a vontade dEle. Se você sente isso arder no seu coração, se você já sentiu um chamado, busque a Deus e faça, siga a direção que Deus tem apontado. A cada um Deus tem um chamado diferenciado. Não negligencie aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não banalize o chamado de Deus. Diga sim, Senhor, eis-me aqui.
Eu não sou capaz, eu me sinto incapaz, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas em mim. Eu vou na tua força, Deus. Eu vou na tua força, Senhor. Eu vou sabendo que o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor é aquele que usa os meus lábios, o Senhor é aquele que fala ao meu coração, o Senhor é aquele que usa as minhas mãos para abençoar vidas, para tocar vidas. Deus está chamando pessoas desse lugar a exercer um papel que Deus já tocou no teu coração e você está em silêncio, está fazendo de conta que não está entendendo. Aramassuri alabassuri canta ramanaias, leicantuita alabassurias. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar na tua vida de uma forma diferente. Você vai ouvir com clareza, mas a decisão será tua. Deus não vai decidir por você, a decisão é tua. Decida por Ele, decida pelo caminho, decida pelo compromisso, decida pelo trabalho, seja apto, Ele te tornará capaz, é na caminhada que Ele vai forjar você como uma pessoa capaz de fazer a obra dele com eficácia, porque o Espírito Santo é aquele que faz em nós. É o Espírito de Deus e ele está aqui. É o Espírito de Deus. E eu quero orar aqui antes de louvarmos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Ore também, igreja. Levanta teu clamor diante do Senhor. Levante o teu clamor diante do Senhor. Se posicione nessa hora. Oh, Ramassuri Alabás, porque eis que a seara é grande e os campos já estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Alamassuri Alabás, Suricantas. Deus tem dado talentos. Lamassurias de cantuita, lamassurias. Use os talentos que Deus tem colocado nas tuas mãos. Senhor, eis aqui o teu povo. Eis-nos aqui diante do Senhor. Senhor, aqui há talentos, Senhor. Há talentos que são usados para a obra do Senhor. Mas há talentos também, Senhor, que estão, Senhor, sem serem usados. Há pessoas que têm um chamado, mas ainda não se dispuseram a dizer sim a este chamado. Senhor, o Senhor chama para um aprofundamento maior, para um comprometimento na tua palavra e na tua obra. Então, nesta noite, vivifica os teus filhos, renova os teus filhos, renova o teu povo, Pai. Renova a mente, cada mente seja a mente de Cristo, para poder entender aquilo que Deus está querendo fazer. Vem renovando, Senhor, vem renovando os sentimentos, vem tirando toda a confusão, vem tirando, Senhor, todo sentimento contraditório, todo sentimento de incapacidade, todo medo que tem paralisado o teu povo, ó Deus, vem tirando nesta hora, ó Pai, e vem entrando a tua paz, vem entrando o teu regozijo nos corações. Que a alegria do Senhor seja a nossa força nesta noite. Que a alegria do Senhor fortaleça a tua igreja, traga paz em momentos difíceis, traga paz na falta de provisão, traga paz nos momentos de doença, traga paz nos momentos de conflitos familiares, traga paz, ó Pai, porque sabemos que somente Tu podes fazer. E é por isso que nós entregamos cada vida na Tua presença. Nós entregamos os nossos problemas, nós entregamos tudo diante de Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha agir e nos levar a voos mais altos. Queremos ter visão de águia e voar como a águia, ó Pai. Voos mais altos tem o Senhor chamado para nós fazermos. Ó Deus, e nós abençoamos a Tua igreja, no nome santo de Jesus.